Estamos ao vivo. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Interior. Mais um Papo Certo na área, mais uma tarde nublada, né, Cláudio? Já virou costume de acontecer isso. É Sempre assim quando verdade. a gente faz o programa, nosso programa aqui. Quero agradecer demais ao Cláudio pela participação e pela indicação da Cecília, que hoje está aqui conosco. Grande Cecília Varela, modelo profissional, produtora de moda, designer fashion, um baita currículo que a gente vai falar muito sobre ele, inclusive, durante essa entrevista. Se Sim. apresentem, por favor. Se apresentem, por favor, aí, começando pode ser pelo Cláudio. Olá a todos. Eu sou o Cláudio Manuel, fotógrafo de moda. Grande parte dessa fotografia de moda é por causa dessa pessoa aí que vai ser entrevistada hoje. Grande influência na minha vida aí, nessa área de moda. Aprendi muito com ela. Eu queria dizer que é um prazer inenarrável estar aqui participando dessa entrevista aqui junto com o João Lucas, pela TV Interior. O inenarrável foi emocionante, hein? Eu tô tentando fazer o telefone ficar quieto, mas eu vou conseguir. Fica aí quietinho. Estabiliza. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Cecília Varela. Eu sou de primeira formação, eu sou formada em design de moda. Depois eu me especializei, fiz um MBA em produção de moda e há 2 anos atrás eu fiz uma especialização em moda e negócio. E, para começo, é isso aí. Muito legal, Cecília. Olha, já partindo do princípio da nossa entrevista, Cecília, conta pra gente o que te despertou o sonho de trabalhar com moda. Isso foi algo que você já tinha saúde? Já Obrigada. já possuía desde lá de trás, durante a sua infância? Já é algo que você cresceu tendo isso em mente? Ou então foi proporcionado a você pelo acaso mesmo? Não, foi mais ou menos consequência de uma história de vida. Minha mãe era modelista, era costureira, e eu passava quase que o tempo todo com ela, que eu admirava muito a arte de fazer um molde, fazer uma roupa e tal. E eu era uma criança bem atentadinha. E um dia eu me pendurei do lado de fora da janela para saber se dava para eu pular e entrar pela frente de novo. E aí minha mãe resolveu me botar de castigo do lado dela, vendo ela costurar o dia inteiro, mexendo nos figurinos e tal. E eu comecei a despertar o senso de observação, que é uma das primeiras coisas quando você trabalha com desenho de moda, é você primeiro saber o desenho de observação. Você olhar muito as formas e tal. E eu comecei não copiando por cima, mas olhando e copiando as bonequinhas. E aí eu fui me interessando e sempre fazendo atividades onde eu ficasse quieta, que a minha mãe soubesse onde eu estava. E aí eu fui gostando disso. Queria muito ter me formado em bióloga, que é a minha segunda grande paixão. Mas a vida me empurrou totalmente para a moda, porque já tinha parte dentro de casa, que com o tempo eu comecei a criar algumas coisas junto com a minha mãe. E um dia, acompanhando uma amiga minha que era modelo, numa sessão de fotos, a dona da agência perguntou se eu não queria ser modelo. E aí eu falei, tem que falar com a minha mãe, eu tinha 16 anos. Aí minha mãe ficou toda feliz, né? Quem é que é modelista e costureira, vive de moda, não quer ter uma filha modelo? Claro. Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com isso e eu fazia balé na época, entrei para fazer elenco de apoio na Rede Globo, isso, 1981. E fiquei um bom tempo lá dentro. Eu digo que eu fui uma privilegiada, porque eu conheci todas essas grandes bandas que o pessoal conhece hoje em dia. Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, todos eles no iniciozinho. E isso foi bom, porque era uma época em que tudo era muito novidade. Então, você conseguia trabalhar com moda em vários lugares. As grandes marcas ainda não existiam no Brasil. Então, as pessoas tinham muita criatividade para a moda brasileira. E eu acho que a moda brasileira morreu um pouco justamente porque a gente teve uma abertura para a moda internacional depois de 1985 e a moda criada no Brasil ficou meio de lado. Mas as pessoas eram muito mais criativas. E isso despertou muita coisa em mim. Bom, fiz o primeiro vestibular na minha vida, passei para biologia,
Só que eu passei para a minha segunda opção, porque na época era SESC Gran Rio, não tinha um vestibular para cada universidade. E eu passei para Santa Úrsula, uma universidade no Rio, que é muito cara. E eu não tinha condição de pagar, só que eu já trabalhava como moda, já trabalhava como modelo, deixei a biologia de lado e segui a moda. E aí, tô nela aí esse tempo todo. Você se considera mais modelo ou produtora? Hoje em dia, mais produtora. Porque ainda desfilo, meu último desfile tem uns 2 anos, 3 anos, na verdade, que foi na FEVEST aqui em Friburgo. Eu desfilei pelo Senai, Espaço da Moda, até Cláudio me fotografou. Ai, E, ó. Aí, deu um e frio eu na acho barriga que, lá, hein? Responsabilidade do caramba. imagina quem está na passarela, o frio na barriga, você não tem ideia. E aí você começa a fazer desfiles assim, por ser convidada e tal, não porque você ainda quer a carreira. Eu vou morrer modelo, porque, na verdade, eu tirei o meu registro profissional, que é o meu DRT, então minha primeira profissão registrada em carteira é como modelo. Então, eu vou ser modelo sempre. Mas aquele frio na barriga, aquela sensação boa de quando você entra na passarela, isso para mim já não me causa tanta emoção. Então, produzir me causa mais impacto. Então, eu deixei a vida de modelo quieta e agora minha vida é produção. Entendi. Você poderia contar pra gente como foi lidar com a pressão na primeira vez que você desfilou na passarela? Com todos aqueles olhares em cima? Olha, muito louco. Eu fui chamada para fazer um desfile, porque eu sou do Rio, eu sou carioca, eu moro aqui na região serrana tem 4 anos e meio. E a primeira vez que eu entrei na passarela, eu não tinha o curso de modelo ainda. Eu fui convidada por uma marca e não Uhum. sabia fazer nada na passarela. Aí eu tinha um amigo, uma pessoa muito querida, Fernando Júlio, que se ele ver essa entrevista, ele vai saber do que eu estou falando. E ele falou, não, eu vou te ensaiar, porque ele já era modelo profissional. E aí ele me ensaiou, e a gente fez o primeiro desfile, e aí a sensação, você não consegue comer nada, beber nada, porque dá uma coisa que você não consegue tirar o foco, mas a sensação de estar numa passarela é viciante. Que você entra na passarela, todas as pessoas olhando para você, e você tem a responsabilidade de mostrar a roupa que você está usando, e fazer com que as pessoas entendam o tema do desfile, é uma responsabilidade muito grande. E eu tinha 16 anos, e com 16 anos, meu primeiro desfile, eu desfilei com uma túnica totalmente transparente, onde você via meu seio todo, você via tudo. Então, imagina, o primeiro desfile, você já entrar praticamente nua na passarela. É Caramba, ter muita certeza do que está fazendo para que aquilo seja levado a sério de uma forma profissional. E realmente, para mim foi entendi. ótimo, porque eu era extremamente tímida e as coisas foram acontecendo e eu fui vendo que a vida profissional me dava o respaldo de acabar com essa timidez. Então, eu tenho muito a agradecer a minha vida de modelo, muita coisa. Muito legal, cara. Hoje é legal, na época foi um pouco apertada. Vou passar passar a pergunta agora, passar o bastão pro Cláudio fazer uma pergunta agora. Fala, filho, o que você quer saber de mim? Nossa, tem tantas perguntas. Deixa eu escolher qual que vai ser. Ah, Hum, sim. Tem um detalhe aí, ô João Lucas, na história dela, que ela passa pela fotografia. Ah, Aí é? eu Aí. queria que, Caramba. inclusive ela faz parte do fotoclube daqui de de Cordeiro. você. Ela é Hum. membro. Caraca, caramba, maneiro. Então, aí eu queria, Cecília, que você falasse um pouco como é que a fotografia atravessou seu caminho aí no meio das passarelas, da produção. Fala um Eu pouquinho pra tinha muita, gente. eu tinha muita curiosidade para saber como é que uma boa fotografia de moda era feita, porque nessa época eu já estava fazendo, eu comecei a minha formação profissional mesmo como produtora de moda no Senac do Rio, que tinha um curso de assistente de produtor, isso em 89, eu fiz o curso, e no próprio prédio do Senac, no centro do Rio, tinha a escola de fotografia. Só que eu já tô velhinha, né, gente? Eu entrei na época da fotografia analógica. As fotos eram reveladas.
Então, eu ia para o laboratório com uma fotógrafa maravilhosa, a Sandra, e ela me explicava como é que era e eu achava aquilo incrível. E aí eu achava tirar foto uma coisa maravilhosa, mas eu não tinha nem câmera. Mas tudo bem, vida que segue. Quando eu saí do curso de produção de moda, eu consegui um estágio na editora Block, que era a dona da Rede Manchete Televisão e tal. Eu consegui um estágio lá dentro e o estágio foi justamente na época do carnaval. Gente, trabalhar em revista de carnaval é uma experiência para uma vida, porque você tem que improvisar coisas que você nunca parou para pensar que precisaria fazer aquilo na sua vida. Tem Eu que tenho que sambar fazer literalmente, né? samba miudinho, porque você tem que saber como é que você dá um brilho numa pele. Não tinha Photoshop. O Photoshop era as suas mãozinhas, dê teu jeito. Então, como é que eu vou fazer um brilho na pele? Se botar purpurina, fica escandaloso demais. Vamos passar óleo. Passava óleo no povo todo e fazia a fotografia. Existia um regulamento dentro da editora Block, que eu acho muito certo, que se a modelo se sentisse incomodada, a pessoa era mandada embora por justa causa, por uma questão de Caramba. assédio. Caramba. Era em contrato, seria escrito em contrato. Então, como a única mulher da equipe era eu, quem fazia essas coisas que tinha que tocar nos outros era eu. Então, quando tinha que passar óleo no corpo era eu, quando tinha que retocar a marca de estria era eu, quando tinha que colocar esparadrapo por baixo do peito, que o peito não estava tão legalzinho, era eu. Então, eu fui pegando muito aprendizado com isso. E isso me valeu, assim, para milhões de situações quando eu comecei a dar aula de moda. Entendi. E aí, eu fui me interessando cada vez mais pela fotografia. Eu, na época, cheguei a ser chamada pela Block para fazer um teste para a revista Ele e Ela, que era uma revista de nu feminino. Fiz esse teste, mas não foi publicado porque foi a época que a editora quebrou, e aí todas as publicações foram arquivadas, e este nu vocês nunca terão. Então, nunca terão, só eu vi. Então, a gente aprende muita coisa, muito recurso. Você aprende a medir intensidade de luz, você entende o que é você colocar uma luz dura, uma luz soft. Tudo isso eu venho vivendo dessas coisas há muito tempo. Mas eu não tinha, assim, recursos financeiros para fazer um bom curso de fotografia, que na época não era tão simples, e tinha que ter o equipamento. Não rolava porque uma câmera profissional sempre foi cara, mesmo no período que elas eram analógicas. E aí, foi passando para frente, até que um dia eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo e ela me indicou o Paulo Salorenzo, que foi com quem eu fiz o curso de fotografia a primeira vez, porque ele tinha o equipamento para emprestar. Então eu fiz o curso com ele e aí eu me apaixonei mais ainda. E aí eu comecei a estudar os fotógrafos, porque eu gostava muito. Então tem uns assim que o Claudio sabe, minha paixão, Terry Richardson, que eu sou apaixonada, porque a luz dele é uma luz de impacto, é uma luz de flagrante. Eu acho aquilo maravilhoso. Eu gosto de coisas bem... O pessoal que estiver assistindo aí, depois pesquisa aí, Terry Richardson. Então, ele é um cara... É uma pancada. O cara foi muito polêmico, ele foi envolvido em várias questões de assédio, e isso é um problema dele, mas o trabalho dele era perfeito, era perfeito. E aí eu vim estudando tudo e me apaixonando cada vez mais por cada situação de fotografia. Como moda é uma coisa que ou você mostra tudo, ou você traz, existem os tipos de fotógrafo que você gosta mais. Eu gosto muito de fotografia assim, mais com cara de flagrante, tipo do Terry Richardson. Tipo, alguém te pegou no flag e saiu aquele flash duro. Eu acho lindo esse tipo de foto. Mas existem outros tipos de fotografia. Ai, minha sócia falando comigo, maravilhosa. Juliana. Botaram a mensagem aí no chat. Filha, é amor. Amor é isso. Ah, do Moda 3? Isso. A fotografia virou minha paixão assim. E aí eu comecei a dar aula de produção de moda com 28 anos. Por aí, não, um pouquinho mais, 32, por aí. No Senac também. E aí a história foi desenrolando. Cecília, você chegou a citar que era essa questão toda do óleo, de demissão, coisas polêmicas e tudo mais. Já teve algum cliente que você teve que lidar que estava um pouco desconfortável
com a questão dos paradrapos, com a questão do óleo, que ficou meio assim, e aí gerou aquele climão, sabe? Como é que eu faço para passar nele? Como é que eu faço para trabalhar com ele ou com ela? Já pegou algum assim? Olha, na Manchete, porque eu falei, a revista de carnaval, a Manchete, a Fatos e Fotos, eles fotografam todo mundo que é do meio de carnaval. E boa parte são trans. Então você tem que lidar. E, infelizmente, hoje em dia, apesar de ainda ter preconceito, as pessoas ainda têm mais informação, elas têm mais acesso. Só que na época não. Então eu tinha uma equipe que era praticamente uns 80% de homem. Aí na hora de passar óleo no modelo trans, a coisa ficava difícil. E aí quem ia? Eu. Então eu via tudo. Eu via como que eles se transformavam em imagens femininas. Então você imagina que eu vi de um tudo naquele estúdio, né? Eu vi tudo. Você pode imaginar. Esse estúdio da Manchete. Isso, e passando óleo e conversando, gente, desculpa meu trabalho, não leva a mal, não estou prestando atenção em nada, vamos embora. Eu tive um prazer enorme de estar no estúdio produzindo Roberta Close, sabe? Uma pessoa incrível, maravilhosa, linda, de você ficar parado, babando, olhando, sabe? Fotografar Monique Evans, que era uma pessoa que de uma simplicidade absurda, brincando o tempo todo, passando óleo no bumbum dela, falando, olha essa sua mão, hein, que não sei o quê. Sabe, uma pessoa assim muito acessível, que você tem ideia de que está lá em cima, mas não é, a pessoa muito pé no chão. Não tive, graças a Deus, nenhum problema de pessoa assim, não querer que eu fizesse algum tipo de coisa, porque eu acho que você tem que saber se posicionar. Não dá para você trabalhar com um grande público ou com celebridade se você for uma pessoa muito deslumbrada ou se você for uma pessoa que não faz força para ser simpática. Porque você está lidando com corpos, com pessoas, com vidas, com situações. Então, você tem que ter muito tato. De todas as celebridades que você trabalhou, tem alguma que você mais guarda assim no coração, sabe? Alguma que marcou sua história de um jeito diferente, que você lembra e fala, meu Deus, aquela foi tudo para mim. Tem alguma que você guarda assim, dessa maneira? Olha, em algumas situações diferentes. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em televisão, eu trabalhava com... A gente começa trabalhando com figuração, né? É elenco de apoio, mas você trabalha com figuração. É uma figuração um pouquinho melhor. E aí eu tive muito contato com o Fábio Júnior. Ele é uma pessoa muito engraçada. Ele é uma pessoa que sentava com a gente para lanchar, uma pessoa que brincava beça, estava sempre brincando com a gente, bem-humorado. Era uma pessoa muito engraçada e não fazia distinção quem era da televisão, quem era de elenco de apoio. Ele era uma pessoa muito, muito, muito dada. E no meio de moda, foi a Monique Evans mesmo. Tive com ela em algumas ocasiões, quando tinha o Mercado Mundo Mix no Rio de Janeiro, que era uma feira alternativa de moda. Ela sempre estava lá, sempre muito acessível. Mas, em especial, algumas situações engraçadas de fazer backstage de desfile do Fashion Rio, e o modelo masculino, geralmente modelo masculino em passarela, ele não usa cueca. E aí você tem que vestir a roupa, ajudar o modelo a vestir a roupa, e a pessoa está nua ali na sua frente e você está fingindo que não está vendo, porque você está trabalhando.